Boa noite, pessoal, para quem está chegando. Bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar do nosso assunto de hoje, então, que é a liberação miofascial na fasciite plantar. Fasciite, encontrei de tudo que foi coisa nas redes, no Google, então eu vi que não tem um consenso sobre como denominar isso. Eu na faculdade aprendi como fasciite, mas algumas pessoas me falaram que está se falando atualmente de fascite. Então, vocês entendem do que eu vou falar, né? Independente de ser fascite ou fasciite. Então vamos só esperar o pessoal ir chegando. E aí já vamos entrar nesse assunto que pelo jeito tem bastante gente interessada em saber. Uma queixa bastante comum. Boa noite, Ivana. Conseguiu chegar, que bom. Quem é que tá no grupo aí da comunidade da face? Acena para mim. Alguns eu conheço, que já se manifestaram bastante lá no grupo, outros não falaram ainda, então me manda uma mãozinha aí quem é que tá no grupo da comunidade da face para eu saber. Legal. Vamos mandando. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Legal. Todos já abriram o e-book e deram uma olhada nos trilhos anatômicos de Thomas Myers. E a gente invariavelmente vai acabar falando sobre isso. Eu não sei se vocês já perceberam, mas em todas as lives que eu falei, tem trilhos anatômicos, porque é um pensamento integral, né, gente, que eu venho desenvolvendo, que eu venho aplicando no meu dia a dia também e percebendo o quanto desenvolver um pensamento integral faz diferença na evolução dos nossos pacientes. Então, hoje, novamente, a gente vai falar sobre isso. Eu gosto de fazer um apanhado geral, né, normalmente sobre o assunto que eu vou falar, eu procuro me atualizar e ler os artigos mais recentes para trazer para vocês sobre o tema. E o nosso tema hoje, então, é a fasciite plantar, liberação miofascial na fasciite plantar. Muito bem, todo mundo chegando, mais uns minutinhos e a gente já vai se aprofundando. Então, eu vou dar esse apanhado geral, né, sobre o que eu encontrei aí nos meus estudos sobre a fasciite. E depois a gente vai especificamente para essa parte da liberação miofascial e como eu venho desenvolvendo isso com os meus pacientes, tá? Então vamos começando, eu acho, né? Já estamos aqui 8h34 para a gente poder falar, porque eu vejo que aqui pelo Instagram, às vezes 1 hora é pouco, a gente vai entrando, as perguntas vão surgindo. Então eu quero pedir para vocês que vocês participem bastante, né? Porque a ideia de fazer ao vivo é que vocês participem muito mais do que só eu ficar falando aqui para vocês. Então vão mandando suas perguntas e dúvidas sobre o que eu vou falar, porque eu mesma me surpreendi com algumas coisas que eu li nos últimos artigos sobre a patogênese da fasciite plantar. Então, a gente pode falar mais sobre isso se forem surgindo dúvidas, tá? Eu procurei me aprofundar bastante nessa questão quando eu vi que era um pouco diferente do que eu aprendi e do que eu até imaginava que era, tá? Então, vamos primeiro a uma introdução breve, então. A fasciite, ela afeta, né, adultos em todas as idades, principalmente adultos jovens, isso foi um achado interessante também. E é uma das condições mais comuns na nossa prática clínica quando se trata de disfunções dos pés. E ela
sem dúvida, né, a gente sabe que limita muito a vida dos nossos pacientes quando o paciente é acometido por essa disfunção. Então, uma coisa que ainda me surpreende, gente, quando eu leio esses artigos, é o quanto se segmenta o ser humano, né? O quanto eles ainda investigam as partes do corpo isoladamente, tá? Eu tirei isso que eu tô falando para vocês de uma revista que é The Foot, né? Os pés, bem específica para falar das afecções dos pés. Então, até mesmo nas revistas a gente vê, né, o quanto se separa ainda as partes dos pacientes. Mas tudo bem, eu vou falar sobre o que eu achei e vou inserindo isso dentro dessa visão mais integral, tá, gente? Então, eu achei como definição da fasciite, ela como uma alteração, né, que afeta a êntese da face plantar, tá? Quando a gente pensa em trilhos anatômicos, dentro dessa visão integral e desses caminhos de intercomunicação miofascial, não tem mais começo, nem fim, nem origem e inserção. Tudo isso se conecta, né? Então, falar em êntese, que seria a parte da inserção da face plantar ali no calcânio, para mim já não cabe mais, tá? Então, eu vou considerar esse ponto como sendo o ponto que sofre maior tensão na face plantar, tá? Na região do calcânio, ali mais na borda medial do pé. Se vocês forem pensar no paciente de vocês, é com certeza ali a região mais dolorosa, não é? Então, a gente já vai mudando um pouco o que o pessoal que trabalha mais, o pessoal mais cientista, né, vai vendo e trazendo isso também para a nossa prática clínica e para um pensamento mais integral sobre o ser humano, tá? Faz sentido para vocês? Vão me dando um ok, acenando aí para mim. E também perguntando, dizendo que concorda ou que não concorda. Eu acho importante tudo isso para a gente poder conversar e estabelecer essa troca, né? Porque eu tô aqui também para receber de vocês, por isso a live, né? Senão eu faria um vídeo e ia ficar só eu falando. Então eu quero saber de vocês também, o que vocês pensam sobre isso, né? O quanto é comum isso na prática de vocês, quais são as dificuldades que vocês vão encontrando ao longo do tratamento dos pacientes, tá? Vão me sinalizando, vão me falando sobre isso e aí eu vou também inserindo aqui na nossa aula essas questões, tá? E olha só o que eu encontro sobre a patogênese, eu até publiquei no Stories ali do Instituto Actune sobre isso, tá? Porque eu sempre defini a fasciite plantar como sendo um processo inflamatório na face plantar. Não sei vocês. Antes, até essa semana mesmo, quando eu resolvi falar sobre esse assunto, né? Me perguntaram, tá, mas o que é essa fasciite? É um processo inflamatório da face plantar. E aí, fui ler os artigos, separei uma série dos últimos artigos aí de 2019, um só que eu peguei um pouco mais antigo, que era bem interessante, de 2012, falando sobre a patogênese, né? E o que eles encontraram ali, gente? Que, na verdade, o achado, né, pegando o pedaço do tecido e olhando ali, né, com o microscópio, não tem sinal de inflamação nesse tecido, tá? E eu, como assim não tem sinal de inflamação? Não tem, é mínimo sinal de inflamação ou sem evidência de processo inflamatório. O que mais acontece ali, tá? Segundo os autores esses últimos autores que eu li, é que vai acontecendo nesse tecido microtraumas recorrentes, tá? E o que acontece, na verdade, os achados deles são de processos degenerativos nesse tecido e não inflamatório. Então, quando eu olho para isso, eu já penso que até mesmo a minha abordagem clínica precisa ser diferente, né? Não tem processo inflamatório na fasciite plantar. Então, denominar como fasciite plantar, eu vi que alguns artigos até falam como dor no pé,
e não fasciite plantar, tá? Heel pain. Pra mim fez mais sentido até depois que eu li isso, tá? E aí, o que eu vou encontrar junto com essa alteração degenerativa? Uma desorganização das fibras, um aumento da densidade da substância fundamental amorfa. Isso é muito importante para a gente, terapeuta manual, porque quando a gente aplica a nossa pressão através da liberação miofacial, a gente modifica essa densidade da substância fundamental amorfa também, tá? E acontece uma outra questão que é a hiperplasia angiofibroblástica, ou seja, eu tenho uma vascularização imatura naquela região ali e uma fibrose associada, tá? E uma fibrose desorganizada, com tecido, com colágeno desorganizado. Então, é mais um ponto bem interessante, porque nós, terapeutas manuais, né, que trabalhamos com a liberação miofacial, sabemos o quanto essa forma de terapia pode ajudar nessa reorganização dessas fibras de colágeno e nessa alteração da substância fundamental amorfa, tá, gente? E acontece também nesse tecido, segundo esses achados histológicos, calcificações. Tá? Então, a gente encontra, às vezes, um tecido bem endurecido e bastante comprometido. Claro que também dependendo do tempo, né, que o paciente já está nesse processo. Vamos adiante, então. E aí, falando um pouquinho de causas, né, para vocês. O que se fala na maioria dos artigos é que a causa ela não é bem conhecida, tá? O que, de fato, quando a gente não conhece aquilo que está causando o problema do nosso paciente, compromete a nossa estratégia, tá? Para mim faz sentido, embora o que eu vejo do mundo acadêmico é ainda ficar buscando, e eu vi isso, tá, como num dos artigos, como causa da dor, trigger points, tá? Mas a minha pergunta sempre é, o que causa o trigger point? Da onde que vem esse trigger point? Para daí sim, né, ir lá bem no fundo onde tudo começou. Porque até mesmo o trigger point, ele acontece por alguma outra razão. Por alguma sobrecarga que está acontecendo, provavelmente por alguma alteração naquela estrutura. Não é mesmo? Quando eu começo a ver esse corpo como um todo. Então, sempre tem uma pergunta a mais que eu vejo que está faltando, sabe? A causa da dor é a tendinite, a causa da dor é a fasciite, a causa da dor é o trigger point. Tá, mas o que está causando tudo isso? E aí a gente invariavelmente vai cair na estrutura do corpo. Invariavelmente, é isso que eu tô vendo. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto as respostas estão na estrutura do corpo. E o quanto nós que trabalhamos com essa reorganização da estrutura do corpo, né, podemos ajudar essas pessoas. O quanto o nosso trabalho tem valor. Eu reconheço hoje ainda mais o valor do meu trabalho quando eu percebo a diferença que eu posso fazer na vida do meu paciente quando eu trabalho na estrutura do corpo como um todo, tá, gente? Então, sempre se voltem para isso. Eu leio tudo isso, sabe? Para entender como é que essas patologias funcionam, os achados histológicos, por exemplo. Mas as respostas para mim, muitas das respostas para mim, eu vou encontrar na estrutura do corpo, tá? Então, o que eles acharam, né? Que ela é multifatorial, ou seja, né, um balaio de coisas, e que está possivelmente associada, isso eu já achei muito bom, o artigo falou que ela está possivelmente associada a fatores mecânicos, tá? E existem fatores intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos se relacionam com a nossa anatomia e com a biomecânica, né? A biomecânica como alinhamento, isso eu achei legal que falaram do pé e dos membros inferiores, mas também separando membros inferiores do resto do corpo. A amplitude do movimento do pé e tornozelo influencia também, por óbvio, né, gente? Força muscular e resistência e a massa corpórea também, tá?
E os fatores extrínsecos, que seriam, por exemplo, aqueles pacientes que ficam muito tempo em pé, né? Vendedores de loja, por exemplo, que passam o dia todo ali em pé, 8 horas em pé, enfim. O tipo de calçado que a pessoa usa também pode influenciar, né? E a superfície que a pessoa costuma caminhar, por exemplo, um terreno muito irregular, enfim, né? Essas alterações da própria superfície que ela costuma passar a maior parte do tempo dela, né? E saber disso eu achei interessante, porque isso pode também nos guiar nas nossas estratégias, ou seja, a gente procurar saber também como é que é o dia a dia dessa pessoa, quanto tempo ela passa em pé, né? Que tipo de calçado ela mais usa salto, não usa salto, que salto é, a gente já sabe que o salto alto promove um monte de alterações na estrutura do corpo, né? E especialmente nessa face plantar. E, então, a gente precisa saber para poder orientar o nosso paciente, né? Os instrutores de Pilates. Muito bem. Então, quanto ao alinhamento, quanto a especificamente educadores físicos também, isso aí. Então, especificamente quanto ao alinhamento dos pés, quais foram os achados, tá? Para mim não é novidade isso, eu só tô trazendo para vocês porque tem uma referência e para muitas pessoas eu sei que isso é importante, tá? Mas eu vou correlacionando, como eu falei para quem chegou depois, essas referências, esses papers, né, esses artigos mais recentes, com o pensamento integral e com a minha prática clínica, tá, gente? Então, a gente vai abranger tudo isso. Então, o que eles acharam? Referente aos alinhamentos dos pés, que o pé plano pode ser um fator de estresse, né, para a face plantar. O pé cavo também, né, e o pé com esse desabamento do arco medial, que na linguagem dos trilhos anatômicos a gente chama de tilt medial, e a gente aqui no Brasil chama de pronado, também pode ter um link com a fasciite. Por óbvio, é uma alteração na estrutura que invariavelmente pode, em algum momento, sobrecarregar essa região. A amplitude de movimento também, se ela estiver alterada, pode gerar fasciite, desencadear a fasciite plantar, principalmente o movimento de dorsiflexão e a extensão do primeiro metatarso, tá, gente? Mas lembrando que o nosso tornozelo e o nosso metatarso, ele tá ligado com todo o resto do nosso corpo, né? Então, como eu falei, eles ainda olham lá o pedacinho do corpo que está alterado, sem olhar para todo o resto da estrutura, tá? Claro que alterações da força e da resistência também são importantes e relevantes, né? Como fatores etiológicos aqui, que para mim, né, acaba não sendo só isso, tá? Então, força e resistência de quais estruturas? Para mim, do corpo como um todo, tá? Mas eles citam aqui os músculos intrínsecos do pé, tibial posterior, tá? Principalmente ali, os flexores longos dos dedos e do hálux. Então, acredito que também possa comprometer. Depois eu vou vendo as perguntas, tá, gente? Senão eu acabo me distraindo aqui e tirando do foco, mas eu vou respondendo, tá? Eu vou falar para vocês dessa parte aqui mais científica, né? E aí depois a gente vai entrando na liberação, tá? Então, a massa corpórea também verificaram em alguns artigos que pode estar associada à dor no pé, principalmente naqueles pacientes que têm um IMC maior de 30, tá? Então, quanto mais peso, por óbvio, também maior sobrecarga. E fatores relacionados às atividades, como eu falei, ficar muitas horas em pé, dependendo da quantidade de exercícios de sustentação de peso do corpo. E já vários descreveram que a corrida é uma atividade de risco, tá? Corredores têm uma prevalência que varia em torno de 5,2% a 17,5%. Então, é considerada uma atividade de risco para dores no pé, tá? E quanto maior a distância, mais alta a incidência. Então, quanto mais altas as quilometragens desses corredores, né, mais suscetível a fasciite ou dores no pé essa pessoa tá.
tá? E os pacientes que já tiveram lesões prévias também estão dentro de um grupo de risco maior, tá? E o outro fator, restrição miofacial, tá? Essa restrição miofacial eu encontrei descrita, por enquanto, em um artigo só, tá? Desses mais atualizados que eu li. Que para mim, por óbvio, é o fator mais relevante, tendo em vista que são os nossos cabos miofaciais que vão dar a direção para o nosso esqueleto. Então, se são os cabos miofaciais que vão dar a direção para o pé e esse pé e determinar se esse pé vai ser cavo, se esse pé vai ser plano, né? Se esse pé vai ter qualquer tipo de alteração, quem vai dar a direção para esse pé são os cabos miofaciais. Então, a restrição miofacial para mim é um dos fatores mais importantes para a gente trabalhar. Claro, né, associado a todo esse resto que eu já falei, né, eu vou ver que tipo de calçada ele está usando e orientar, né, ao paciente fazer escolhas melhores para o dia a dia dele. Né, eu posso ver como é que está a força e resistência, sim, trabalhar isso também. Eu trabalho muito com a liberação miofacial associada à prática de atividade física e muito associado à prática do Pilates também, para ajudar a organizar esse corpo como um todo, né? E não só os pedaços, como eu já falei para vocês. Então é isso, sobre essa parte mais inicial, né? Então, como é que eu faço isso, gente? Para mim, uma coisa muito importante quando o meu paciente chega com a fasciite plantar, é fazer uma avaliação global da estrutura do corpo. Quem está no grupo aí da comunidade da face está assistindo às aulas, né, sobre a avaliação postural nos trilhos anatômicos, tá? Os trilhos anatômicos são atualmente o meu norte para eu poder entender essa estrutura do corpo como um todo. Então eu faço isso, eu vou lá, tiro foto dos pacientes. O que eu tenho visto na fasciite plantar que eu recomendo vocês a verem, tá? A gente já sabe que os nossos estados emocionais, eles também moldam a nossa postura corporal, tá? Tem alguns fatores, vocês já pararam para se perguntar o que é que molda a nossa postura corporal? O que faz a gente ter, o nosso corpo ter a forma que tem, que é diferente, né, entre todos nós? Pensem aí e vão me respondendo. Deixa eu ver uma pergunta aqui. O paciente relatou que sempre sobe escada com ponta dos pés. O médico falou que pode ser a causa do problema. A questão é, por que ela sobe sempre a escada na ponta dos pés? Será que talvez ela não tenha algum comprometimento na amplitude de movimento do tornozelo dela, que vem antes dessa ação? Né? Então, a gente precisa olhar para isso. A gente entra na fase dos porquês, tá, gente? É sempre porquê. Por quê e como, sabe? E o que mais tem? E o que mais tem, tá? Então, é isso, né? É multifatorial. E eu preciso me perguntar por que ela sobe na ponta dos pés? O que está acontecendo com esse corpo? O que está acontecendo com esse tornozelo? O que está acontecendo com o corpo como um todo? Para ela agir dessa forma, para ela escolher fazer isso. Porque a estratégia do corpo vai ser sempre fazer uma escolha para economizar energia. Então, a gente precisa ver o que está acontecendo no corpo, tá? Por que ela escolhe isso? E aí, claro, gente, trabalhar em cima dessa estrutura e ensinar também para esse corpo, através do movimento, outras possibilidades para ele, outras possibilidades mais saudáveis. Isso precisa ser ensinado para o paciente. Eu costumo dizer assim, ó, a liberação miofacial vai libertar o corpo. Né? E o corpo precisa aprender a se mover dentro dessa liberdade de movimento que eu estou oferecendo para ele. Isso é muito, muito, muito importante. A gente tem que dar um norte, porque senão a tendência vai ser voltar para os padrões antigos, né? Para tudo na vida. A gente, no dia a dia, nas escolhas mais simples, né? A tendência vai ser a gente querer voltar para aquilo que é confortável. O corpo invariavelmente vai fazer isso. Por isso que a gente precisa do movimento para ensinar ele novas possibilidades. Né? Só a liberação miofacial não é suficiente. Ela é um recurso incrível, ela
ajuda a modificar a estrutura do corpo, sim, mas a gente é movimento, então a gente precisa se movimentar também. O corpo é a sombra do coração. Profundo, hein, coach? O que mais vocês acham que molda a nossa postura física? O que faz o corpo ter a forma que tem? Pensem sobre isso e vão me escrevendo. Vão me escrevendo o que vocês acham que molda a nossa postura. Então, eu já falei que as nossas emoções, né, podem sim moldar a nossa postura. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Stanley Kahneman, que escreveu um livro chamado Anatomia Emocional. Oi, Gilvan, tudo bem? O Anatomia Emocional fala sobre isso, fala como algumas das nossas emoções são capazes, né, de influenciar a nossa postura física. Por exemplo, na pessoa deprimida, né, dificilmente ela vai entrar assim com o peito expandido, né? Normalmente a pessoa adota esse padrão postural, como se a terra estivesse puxando ela para baixo. Então, alguma emoção, né, gera uma repercussão no meu físico. E aí é o que eu procuro dizer nos cursos também. É muito complicado tu tentar tratar uma depressão, por exemplo, somente com medicação. Né? Aconteceu alguma coisa na estrutura física dessa pessoa em razão de uma emoção. Então, eu preciso também trabalhar nessa ponta, que é alterar a estrutura física para melhorar a oxigenação desse corpo, para melhorar, enfim, uma série de fatores que a mudança de postura é capaz de gerar nessa pessoa. E, gente, o inverso também é verdadeiro. Quando eu mudo a minha postura física através do movimento, né, através de todo esse processo que quem trabalha com movimento sabe, eu também posso mudar um estado emocional. Isso vai acontecendo. Então, é preciso atuar nessas duas pontas, tá? Então, o que vem acontecendo agora, falando especificamente do nosso tempo atual, é que as pessoas estão muito ansiosas. Tá? É um padrão muito comum. E quando eu estou muito ansioso, eu já estou pronto, já estou sempre, né, avançando com o meu corpo para frente. Então, peguem esses pacientes de vocês que têm a fasciite e tirem foto de perfil deles. Vocês vão perceber que acontece isso aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, o pé, tá? O resto do corpo, ele tá todo projetado para frente. O apoio, o peso do corpo dele tá mais no antepé, tá? Então, o que acontece com esse peso? Claro, gente, não é em todas as pessoas, tá? Mas a grande maioria das pessoas e das pessoas que eu tenho tratado com fasciite plantar tem esse padrão de deslocamento anterior do corpo, tá? Que começa lá no pé, desloca a pelve também para frente. Então, olhem para isso. E aí, o que acontece? Aí a gente vai tratar a fasciite, né? Trabalhando só na fáscia plantar, tá? Só o que acontece? Essa fáscia plantar, ela tem uma conexão via linha superficial posterior com a musculatura ali da panturrilha, o sólio, o gêmeo lateral, o gêmeo medial, com isquiotibiais, tem uma ligação com a musculatura paravertebral, com a estrelinha do occipital e vai terminar aqui em cima da sobrancelha, não é? Então, quando eu recebo a pessoa com fasciite, eu preciso pensar nessa face do pé como pertencendo a todo o resto desse trilho anatômico, pelo menos, tá? Uma outra coisa que eu preciso entender. Se o pé tá aqui e a pessoa tá deslocada para frente, na verdade, o que eu preciso soltar nesse padrão de pessoa é a linha superficial anterior, tá? É louco isso, gente. Mas experimentem. Fiquem em pé, vocês, tá? Desloquem o peso do corpo de vocês pro antepé e percebam toda a tensão que gera na linha superficial posterior. Só que o que acontece? Quem desloca anteriormente o corpo é a linha superficial anterior.
Então, tu tem que, sim, eu digo nos cursos também, acudir quem tá gritando, mas eu sempre digo, quem grita não é o ladrão, tá? Então, quem é que vai ter dor e vai gritar, tá? Vai ser fáscia plantar, vai ser tendão de Aquiles, vai ser panturrilha, vai ser isquiotibiais. Mas quem está causando, entre aspas, o problema, pelo menos nesse segmento, é a LSA. Quem faz parte da LSA? Extensores dos dedos, tibial anterior e quadríceps, tá, gente? Então, não fiquem tratando o paciente de vocês somente na fáscia plantar, tá? Porque os resultados serão reduzidos. Eu sei porque eu já tive esse pensamento, né, de ficar trabalhando só no local, sem olhar para a estrutura. E fez muita diferença em termos de resultados quando eu comecei a desenvolver esse olhar. Faz sentido para vocês? Então parece louco, né? Primeiro que fasciite não é um processo inflamatório, é um processo degenerativo dessa fáscia plantar. E segundo, que a causa não é na fáscia plantar, a causa é na linha superficial anterior. Pode ser, né? Na linha superficial anterior. Geralmente gente. Olhem para a estrutura, olhem para o perfil de do paciente de vocês, tirem foto, tá? E eu gosto de usar o PowerPoint para fazer isso, porque daí eu consigo fazer uma linha, né, bem que sai do maléolo e vai até o topo da cabeça do paciente. E aí vocês vão conseguir perceber o quanto o corpo do paciente avança à frente. Pode culminar em tensão na LSA até o epicrânio? A Fefe pergunta. Pode. Gente, só que tem uma outra coisa a respeito dessa questão de fazer avaliação no corpo como um todo, é que cada corpo ele vai se estruturar de um jeito diferente, tá? Então, não tem muito como dizer assim, se o pé tá assim, a pelve, o joelho, a tíbia vai estar né, rodada para lá ou para cá e o joelho assim ou a pelve em determinada posição. Não tem uma receita, porque cada corpo ele vai se estruturar da melhor forma que ele encontrar para manter né, o corpo funcionando, tá? Liberação miofascial ajuda no tratamento? Sim, a liberação miofascial, para mim, faz todo o sentido nesse tratamento. Por quê? Porque a liberação miofascial feita de forma sequencial e com esse olhar para as causas da alteração estrutural, ela muda a estrutura, ela não vai tratar somente a dor daquele pé, ela vai atuar no fator causal estrutural, né? Como eu disse, não é só isso, tem outros fatores ali, como o sapato, quanto tempo que a pessoa fica em pé, qual é a prática de atividade física que ela adota, qual é a intensidade, né? A gente sabe que overuse pode causar lesão, mas até mesmo o overuse pode causar lesão, muitas vezes, em uma região que já está fragilizada por alguma alteração na estrutura do corpo desse paciente que já está sobrecarregando aquele cabo miofascial, tá? Deixa eu ver. Ó, Gilva diz, tratou a LSP e não a LSA. LSA ou LPA? A LPA também tem muito a ver com essa questão do pé, gente. Porque faz parte da LPA, que é a nossa linha profunda anterior, os flexores longos dos dedos, tá? O flexor do hálux e o tibial posterior. E a linha profunda anterior, ela é responsável por elevar o arco do pé. Tá? Então, se eu tiver alguma alteração na LPA, eu também posso ter alteração ali no arco do pé, né? E eu vou precisar de movimento para corrigir isso, né? Para elevar o arco do pé, tem que ativar ali bem nessa região ali de flexor longo dos dedos, flexor do hálux e o tibial posterior, tá, gente?
São exercícios específicos daí para o pessoal que trabalha com movimento incrementar, tá? O que eu vejo na minha prática com a liberação é que muitas vezes quando tu vai tocar especificamente no pé, né, o pé tá muito sensível, a gente não consegue aprofundar muito a manobra. Mas eu já sei que fáscia plantar tá ligada com o tendão de Aquiles, tá ligada com a panturrilha ali, todos os músculos da panturrilha e com isquiotibiais, tá? E tem um artigo interessante que eu li sobre liberação, especificamente sobre liberação miofascial na fasciite, e eles encontraram o seguinte, eles fizeram 2 grupos, tá, gente? Fizeram um grupo que as pessoas seriam tratadas por 4 semanas, 3 vezes na semana, com a liberação miofascial, feita na fáscia plantar e nos músculos da perna ali, tá? O sólio, gêmeo lateral, gêmeo medial. E fizeram um outro grupo que eles chamaram de controle, em que eles iam fazer ultrassom só durante 30 minutos nessa região. E a liberação miofascial também era feita durante 30 minutos nessas regiões que eu falei para vocês. E aí, o que eles viram, tá? Eles viram que no grupo que fez a liberação miofascial, houve uma melhora de 70 e... Deixa eu abrir aqui até para não mentir para vocês. Acho que foi 74. Deixa eu ver. Estão acompanhando, gente? Tá fazendo sentido para vocês isso aí que eu tô falando ou tá muito maluco? Alguém já teve alguma experiência nesse sentido? Aqui, ó, achei. Então, eles, olha aqui, ó, 72,4% do grupo que fez liberação miofascial apresentaram redução da dor e das alterações funcionais, tá? E no grupo controle, ou seja, o grupo que fez só ultrassom, houve uma melhora de 7,4% somente, tá? Com relação à diminuição da dor, houve 50% de redução da dor na primeira semana. Isso. Na primeira semana. E depois, na 4ª semana, a redução da dor com a liberação miofascial foi de 100%. Tá? Então, foi um resultado bem significativo, mostrando, né, que a liberação miofascial traz ganhos, muitos benefícios para esses pacientes, tá? E eles, ainda nessa visão reducionista, né, somente liberaram fáscia plantar, não olharam para a estrutura do corpo, tá? Focaram só no pedaço que está doendo, mas já tiveram resultados, né? Porque pelo menos eles saíram só da fáscia plantar e já pegaram os componentes da perna. Então, e por 30 minutos, vejam como é rápido. Então, às vezes, os profs de Pilates que fazem o meu curso, né, me perguntam, mas como é que a gente vai inserir isso na prática do Pilates? E aí, um artigo como esse mostra como o resultado ele vem rápido, né, com 30 minutos de aplicação. E dependendo até menos, gente, a gente consegue uma melhora com uma boa manobra, uma manobra precisa no ponto certo, né, no tempo certo, a gente já consegue um resultado tão bom como esse, 100% de melhora. Né? A grande questão é manter isso, tá, gente? Se eu trabalhar de forma segmentada, talvez isso não se mantenha. Né? A dor melhora, daqui a pouco a dor volta, a dor melhora e daqui a pouco volta. Por quê? Porque eu não tirei o fator causal estrutural, por exemplo. Né? Eu não fui lá e soltei a LSA dele para tirar o corpo dessa posição aqui e trazer ele para o eixo. Então, como o tecido facial, ele é um tecido que responde à demanda, se eu continuar, né, impondo uma determinada demanda, ele vai voltar a aumentar a produção de colágeno, deixar o tecido mais denso, alterar a substância fundamental amorfa, né, e tudo que essa alteração estrutural pode gerar nesse sistema, diminuir mobilidade, enfim. Faz sentido para vocês? Não tem ninguém falando comigo, gente.
Falem comigo. Sinistro e bem complexo, diz Biotensegrity Fascia. É bem complexo, gente. É bem complexo, mas faz todo o sentido quando a gente começa a treinar essa habilidade de olhar. Eu recomendo que vocês tirem foto dos pacientes de vocês, tá? Comprem um tripé e comecem a olhar para a estrutura do corpo. Parem de tratar só os pedaços, tá? O ser humano, ele é muito mais do que só o pé dele que tá doendo, né? E eu acho que o que eu falei hoje para vocês mostra bem isso, tá? Porque eu tenho componentes como a emoção moldando a estrutura daquele corpo, eu tenho componentes como os meus hábitos, né, de vida alterando a estrutura daquele corpo, eu tenho aquele corpo já alterado estruturalmente por outros fatores, e por isso é muito importante eu fazer uma boa anamnese, entender toda a história, né, do meu paciente, não só do corpo dele, mas de vida dele, tá? Então, ninguém chutou aqui o que é que molda a postura do nosso corpo, gente. Eu tenho alguns fatores para falar para vocês, além da emoção. A modelagem também pode influenciar, né, a estrutura do nosso corpo, tá? Então, quando eu olho, o que é modelagem, né? Quando eu olho para uma pessoa, né, e admiro ela, e quero, né, imitar, digamos assim, ela, isso é modelagem, né? E o que a gente faz normalmente quando a gente é criança? A gente modela os pais muito, né? Então, às vezes a gente aceita, a minha avó era assim, né? Por exemplo, com hipercifose, a minha mãe era assim, eu também sou assim. Claro, né? A gente modela isso. A gente vê a pessoa assim, a gente admira aquela pessoa, né? Inconscientemente a gente faz isso. Não é consciente, agora muitas vezes não é, mas pode ser. Agora eu vou modelar minha mãe e meu pai e vou ficar assim. Não, isso é um processo. A gente quer se encaixar dentro daquela estrutura. A gente quer se encaixar dentro de um grupo. Né? E a gente vê muitos adolescentes, uns modelando os outros, né? Naqueles padrões posturais, que depois vão dar bastante trabalho pra gente, mas enfim, né? Mas por modelagem. Então, emoções, modelagem, tem aqueles biotipos também, né? O mesomorfo, o endomorfo, o ectomorfo. Então, já são alguns padrões ali genéticos, né? Que moldam a estrutura do nosso corpo. O nosso meio também, o meio em que a gente vive, né? Aliás, o primeiro meio que molda a estrutura do nosso corpo é o útero materno, né? Porque a gente fica ali presinho e a gente tem que se moldar, se estruturar ali dentro. Então começa muito cedo tudo isso, gente, muito cedo. Mas é possível alterar a estrutura do corpo com esse conceito integral e usando a liberação miofascial, que é o que eu faço, tá? Hoje eu tirei foto de um paciente que eu conversei com ele, eu gostaria de compartilhar até, né? E ele me autorizou. Eu tirei foto da estrutura do corpo do paciente, gente, que veio com uma hipercifose que eu nunca tinha visto, tá? Era uma super mega hipercifose. E eu, em algum momento, também duvidei da minha capacidade de... Eu sei que a gente está falando de fasciite, tá, gente? Mas só para vocês perceberem o quanto a gente pode mexer na estrutura do corpo com a terapia manual, tá? Em algum momento eu também duvidei do quanto eu poderia contribuir, porque tem aquela história, meu Deus, mas talvez a caixa torácica dele já esteja estruturada, ou seja, assim, né? Nasceu com essa alteração. E eu tinha dúvidas do quanto eu ia conseguir ajudá-lo, né? Mas hoje, depois de 10 sessões, tá? Com liberação miofascial, e há 4 semanas que ele começou a fazer o Pilates, hoje eu apresentei para ele o pós dele, né? As fotos do antes e depois. Porque eu faço as fotos antes, depois na 9ª sessão eu tiro foto de novo para apresentar na 10ª, para a pessoa se ver,
né? E às vezes eu me surpreendo, como hoje, em que eu fui montar a apresentação para ele, e ele tinha, gente, melhorado muito isso. Depois eu vou fazer uma live, eu acho, só para mostrar isso para o mundo, né? Para a gente entender, e até eu mesma que duvidei de mim naquele momento, quanto eu ia conseguir mudar, já que eu falo sobre tensegridade, sobre, olha, são os cabos miofasciais que dão a direção para o nosso esqueleto, a gente pode mudar tudo. Naquele momento eu me senti desafiada e eu duvidei também, em algum nível. Mas eu fui lá e trabalhei. Eu disse, bom, vamos ver então o que a gente vai conseguir. E eu vou mostrar para vocês essas imagens. Foi uma mudança incrível em 10 sessões. Incrível, tá? De um corpo completamente caído para um corpo com uma outra vitalidade, sabe? Muda a vitalidade da pessoa. Muda tudo. Então eu vou mostrar porque eu acho que isso aí vale a pena, tá? Porque às vezes a gente acredita, a pessoa tem genovalgo, tem genovaro, tem pé isso, tem pé aquilo, né? Parece que aquilo ali já faz parte da pessoa e a gente mesmo não acredita que tem grandes mudanças aquilo ali, tá? Mas tem. Então nessa aula que a gente vai ter amanhã, né? Que é uma aula fechada para quem tá no grupo da comunidade da face, eu quero falar sobre tensegridade, porque senão não faz sentido, tá? Falar sobre essas mudanças estruturais sem esse conhecimento da tensegridade. Então, amanhã a gente começa o nosso aulão. Tem alguém que está na live que não está no grupo? Levanta a mão para mim, por favor. Então, amanhã a gente vai começar o nosso aulão falando sobre tensegridade, porque a gente vai falar, né? A gente já fez o passo número 1 da avaliação e agora a gente vai para o passo número 2, que é descrever quais são as estruturas, quais são os cabos miofasciais que estão gerando a alteração estrutural. E isso eu vejo que é uma coisa muito importante, gente. Quando o paciente vê, né, isso, vê essa avaliação, ele se sente mais amparado. Porque não é só tu pegar e apontar assim, tu tem essa alteração porque o teu corpo tá torto assim, porque tu tá isso, porque tu tá aquilo, porque tu tá aquilo outro. E agora? O que a gente pode fazer para resolver isso? Entende? E aí a gente vai chegar no nosso passo número 4 lá no grupo, que é descrever as nossas estratégias. O que eu vou fazer para ajudar esse paciente? Vai ser liberação miofascial nesse cabo, e isso a gente vai descrever de forma sequencial, tá? Porque tem um jeito também de fazer. Um jeito que faça sentido para o corpo. Então, se a gente lê como o corpo se estruturou, né? E a gente dá um novo caminho estruturado para ele também. Não dá só para ficar soltando as peças aleatoriamente, porque senão não vai fazer sentido para o corpo. Então, tem um jeito de pensar em cima disso também. Tudo bem aí, gente? Perguntas? Aproveitem, a gente tem mais 10 minutinhos de live. O coach tinha me perguntado alguma coisa, né? Vou te responder. Deixa eu só achar aqui, gente. Sinergia das funções do pé superior e pé inferior. Pode ser um pouquinho mais específico para mim sobre qual é a questão, Coach Neri? Não ficou claro para mim a tua pergunta. Então, repete para mim, para ver se eu entendi. Gente, tem algumas coisas, assim, quando a gente começa a entrar nesse universo mais integral, a gente até esquece como se denomina, tá? Porque que nem pé prono, supino, dentro da linguagem dos trilhos anatômicos, a gente usa uma forma mais simples de se comunicar para aproximar mais o paciente, simplificar para ele. Então, a gente usa inclinação medial e lateral, deslocamento, rotação, curvas, né? Ao invés de usar geno recurvato, geno varo, geno valgo, por exemplo, tá? Então, é uma forma de simplificar tudo isso e quem estiver lá assistindo o aulão vai conseguir pegar esse conteúdo e esse jeito mais simples, né? Que o Myers, ele gostaria que todo mundo usasse essa terminologia para nos aproximar dos nossos pacientes e também para a gente ter uma comunicação mais fácil entre nós, né? Porque às vezes fica confuso, a gente não sabe o que a pessoa está querendo dizer que aquela estrutura está
tá isso ou tá aquilo, né? Eu tenho dificuldade hoje de entender essas outras nomenclaturas, tá? Então, às vezes eu preciso que vocês perguntem de um jeito diferente, talvez mais simples, para fazer mais sentido para mim. Então, era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês sobre essa questão da fasciite. Não sei se fez sentido para vocês, como é que vocês estão percebendo isso que eu tô falando, né? É um jeito diferente de ver o corpo e de abordar o corpo também, mas é uma forma, gente, da gente perceber o corpo de formas que talvez a gente nunca tenha pensado, né? Então, não é como eu falei no aulão, que a gente vai pegar todo o nosso ferramental, né? E não, isso aqui estava errado, isso aqui não serve para nada. Não, mas é desenvolver esse novo olhar, né? Que faz parte do novo paradigma, de novos paradigmas na área da saúde, e associar esse novo ferramental também, porque já está na hora da gente parar de ver os pedaços do paciente, né? E o nosso paciente, ele não é só fasciite, e muitas vezes é a gente falar para ele isso, né? Porque eu tive um caso de um paciente, vou falar rapidinho para vocês, que eu já sei que está acabando, já que vocês não estão falando, eu vou falar então. Não estão falando, né? Então, que o paciente chegou para mim com uma dor no ombro, e eu perguntei para ele, como é que tu tá percebendo o teu ombro? Ele disse, nossa, parece que eu sou um ombro com pernas. Quer dizer, ele entendia que aquela dor estava, né, consumindo tanto ele, que ele não percebia o resto do corpo dele todo. E aí eu fiz uma prática bem interessante com ele, que tem a ver com neurociências, que eu acho que é um outro assunto que vale a pena vocês começarem a abrir os olhos para isso. E aí eu conversei com ele sobre isso, né? Eu disse, olha só, mas tu percebe, enquanto eu ia tratando e tocando no corpo dele, que o teu ombro é só essa pequena parte aqui, que olha só quanto corpo saudável tu tem, né? Tu tem as tuas costas, tem o teu outro braço todo, tu tem as tuas pernas. E ele, nossa, é verdade. Então, muitas vezes, o nosso paciente, ele chega que a lesão dele é ele, né? Ele é a lesão. Então, cabe a nós também, eu acho que a comunicação é uma ferramenta que a gente deve se apropriar cada vez mais, né? De ir conduzindo o nosso paciente e dizer, olha, tu tem aqui 98% do teu corpo super saudável. Tirar o foco daquilo, né? Porque tudo que a gente bota foco cresce. Então, vamos botar foco também no saudável, né? Esse conhecimento de neurociências da dor, eu acho que ele vem crescendo muito, né? E vem também abrindo novos caminhos para nós, né, terapeutas, né, profissionais da área da saúde, atuarmos nisso também. E aí eu fiz uma prática bem legal com ele, daí ele focou, depois, como é que tu percebe o teu ombro agora? Daí ele disse, nossa, meu ombro agora parece uma bola de ferro, ele disse assim, escura. Uma prática meio maluca, mas funciona super bem. E aí eu disse, tá bom, fecha teus olhos e percebe então essa bola escura aí no teu ombro, né? E ele foi seguindo a prática bem direitinho. Para quem não sabe, eu também tenho conhecimento de programação neurolinguística e comunicação generativa, então eu tenho, né, habilidade para trabalhar com outras ferramentas. E aí eu pedi para ele fechar os olhos e perceber essa bola de ferro, então, e imaginar que essa bola de ferro, ela tinha asas e ela ia começando a se descolar do corpo dele, essa bola de ferro. E ele foi fazendo junto comigo, coisa mais querida. E foi descolando essa bola de ferro dele. Eu disse, imagina que ela vai voando, vai voando, vai voando, vai voando, vai sumindo. De repente, paf, ela se explode lá no espaço. Ele disse, ele mesmo disse assim, virou estrela agora. Aí eu disse, isso, virou estrela. Gente, a gente fez essa brincadeira, entre aspas, tá? Que é uma conversa com o inconsciente. E houve uma mudança de crença também sobre a lesão dele, né? Que era o todo, de repente ela virou uma bola e de repente ela se descolou e ela saiu. Eu tratei ele normalmente, né? Com os meus recursos.
E ele voltou hoje, eu perguntei, e aí, como é que tá o ombro? Ah, o ombro? Não, o ombro ficou bem, foi ótimo. Foi ótimo a sessão. Ele não tocou no assunto da bola, ele não lembrava da tal da bola mais, mas a dor do ombro dele sumiu. Ele não lembrava mais do ombro. O ombro, ele não era mais o ombro. Vocês entendem o poder que isso tem, que essa comunicação tem, tá? Então, se atentem para isso, né? Expandam, como eu digo, saia da caixa, né? É muito mais do que a vida acadêmica nos ensina, gente, lá dentro da faculdade, tá? Tem neurociências, tem caminhos de intercomunicação miofacial, né? Tem vários cientistas estudando e mostrando essas intercomunicações para pelo menos a gente tratar o corpo de uma forma conectada, tá? Mas nós somos corpo-mente. Eu digo que corpo e mente não estão separados, não deveriam estar separados nem para a gente escrever. Corpo-mente, tá? Porque a nossa mente tem uma grande influência sobre o nosso físico. Então comecem a se atentar e a se abrir para isso, saiam da caixa. E parem de ver o paciente só como aquele pedacinho que dói, tá? E procurem mostrar que ele é muito mais do que isso, tá? Alguém tem mais alguma pergunta ou quer falar alguma coisa? Nós temos ainda mais 3 minutos. Ninguém tão quietinhos hoje? Ninguém tá querendo falar comigo? Pouquinhas perguntas. Só me digam aí se fez sentido para vocês tudo isso que eu falei, se vocês já vêm praticando isso. Vão me relatando ali, gente, é importante, porque a live ela precisa ser uma troca, né? Eu quero essa contribuição de vocês, enquanto eu dou essa minha contribuição para vocês. Porque sempre que a gente para ouvir alguém, alguma coisa, por mais maluco que seja, a gente tira, né, dali para alguma coisa vai ser contribuição pra gente, né? Quando a gente para ouvir alguém falar. Então, falem comigo também. Eu também quero a contribuição de vocês para mim. Então, deem coraçõezinho se não querem falar para eu saber se vocês estão gostando. Acho que eu respondi todas as perguntas, né, gente? A Fefe perguntou se eu penso na espiral. Sim, a espiral, ela também pensa na espiral, porque a espiral, ela forma uma correia entre o pé e a pelve, né? Então, eu preciso pensar na espiral. Existe uma conexão do tibial anterior com o fibular, tá? O fibular longo e fibular curto lá no arco do pé. Então, essa correia vai dar a direção, sim, para o posicionamento ali do meu pé. Então, eu tenho que pensar nessa correia. E essa correia aí do pé, ela também tem uma conexão com os ângulos da pelve, tá? É por isso que eu digo para vocês têm que olhar para tudo, até mesmo para eu avaliar a espiral, né? Eu tenho que olhar a pelve, tenho que olhar o pé. Eu gosto de avaliar a espiral em 2 partes, tá? Avaliá-la nos membros inferiores e avaliá-la entre a pelve e a cabeça, tá? Para ficar mais simples, porque é uma linha muito complexa, né, gente? Ela dá um nó no corpo e um nó na cabeça da gente. Gente, o Jackson fala sobre o neuroma aqui, tá? O neuroma, para mim, o neuroma também acontece em razão de alguma sobrecarga que está acontecendo no pé. Então, qual é a sobrecarga? O que está acontecendo na estrutura e o que essa pessoa está fazendo no dia a dia dela, tá? Então, eu tenho que olhar sempre para isso, gente. Sempre se perguntem, independente da patologia, é a dica que eu dou para vocês. O que veio antes disso? O que veio antes da tendinite? O que veio antes da bursite? O que veio antes da hérnia de disco? Como é que está a estrutura do corpinho dessa pessoa? É sempre essa pergunta, gente. Façam isso, que isso é muito esclarecedor e é muito libertador. Tá? Que mais? Deixa eu ver se vai dar tempo de responder. Faz sentido? Isso aí, então. Já tá fazendo, é só continuar nessa parada. Os trilhos, eles são apaixonantes, realmente, Fefe. Sim, o personal coaching é louquinho por artigos.
Posso, gente. Claro que tem uma política aí, né? Que a gente não pode ficar disparando artigo pirata e tal. Mas eu tenho alguns artigos free que eu posso disponibilizar ali no grupo, sim. Face com LM. Eu atendo os pacientes somente uma vez por semana com a LM, tá, gente? O meu paciente ele é atendido uma vez na semana e daí ele vai ganhar tema de casa e vai ganhar uma direção através do movimento na minha avaliação para o educador físico ou para o prof de Pilates para a gente trabalhar junto, tá? Por exemplo, naquela sessão eu liberei, acho que não vai dar tempo de eu falar, tá, gente? Eu vou falar no grupo depois para não cortar a live. Mas aí depois eu posso falar isso no aulão amanhã, tá? Mais sobre como é que eu faço isso. Mas é sempre uma terapia combinada, tá? Uma vez comigo e daí ele vai para a prática de atividade física dele direcionada e ele vai ganhar um homework com bolinha de tênis ou rolo de autoliberação. São essas as minhas estratégias principais. E, gente, mandem o paciente tomar água, tá? A face, ela é muito rica em água e quando a gente trabalha com esses tecidos aí muito densos, tem bastante liberação de toxina no corpo do paciente, tá? Incentivem eles a tomar bastante água para limpar esse corpo, tá? Isso é muito importante. Água, muita água. Tá, gente? Vou saindo, então vão deixando o like de vocês aí. E amanhã a gente se fala no nosso super aulão, que vai ser a aula 2 de 4, tá? Obrigada pelos feedbacks de vocês aí. A Ivana, beijo para vocês. Obrigada pela audiência de vocês aí até o final. Uma boa noite para vocês e a gente se vê amanhã.